programa Aras e Raças desta segunda-feira veio até o Aras Monte Belo, localizado no município de Mendonça, perto de Rio Preto, interior paulista. Você vai conhecer a história dos irmãos Alex e Adriano e a paixão deles pelos cavalos quarto de milha e também pelo esporte de team rope, popularmente conhecido como prova em laço. Olhando assim, nem parece que eles são empresários no ramo de cosméticos. A família Pereira nunca teve tradições rurais, mas os irmãos Alex e Adriano mudaram os rumos desta história. A vida no campo sempre foi um sonho para Adriano, o irmão mais velho, que desde pequeno sonhava em ter um cavalo. O desejo só foi realizado aos 23 anos de idade, quando ele adquiriu seu primeiro animal. A compra despertou uma das suas grandes paixões, o team rope, modalidade esportiva que surgiu há mais de um século nos Estados Unidos e hoje é conhecido no Brasil como laço em dupla. Então sempre foi muito difícil ter o animal. E quando eu adquiri o meu primeiro animal foi só aos 23 anos. Foi quando eu tive a oportunidade, através de amigos em comuns que já tinham e montavam e tal, de adquirir e ter um lugar para deixar. No caso, eu deixava no sítio de um amigo, que hoje, por coincidência, é o ferrador do Aras. Eu comprei esse cavalo dele, deixei na propriedade dele, pagava estadia, e foi quando eu aprendi a montar de uma forma mais correta, digamos assim. E a paixão pelo laço veio em seguida, porque quando você entra no meio do cavalo, você começa a conhecer amigos, mais gente, fazer novas amizades, e logo me apaixonei pela modalidade. A partir daí, meu intuito era pegar esse animal que eu tinha e treiná-lo para o team rope. Mas ele não deu certo. E aí eu tive que pensar em trocar. Foi quando eu comprei a minha primeira égua de laço em 2005. E passei a fazer cursos, amigos em comuns, começaram a me ensinar. Foi aí que eu comecei a pegar uma paixão tão grande por laço a ponto de hoje ter um Aras e estar aqui falando sobre isso. Já Alex se interessou pelos cavalos após uma viagem feita ao Texas, nos Estados Unidos. Lá ele conheceu o berço da raça quarto de milha e voltou encantado com os animais esguios, bem desenvolvidos e com a garupa musculosa que ele havia conhecido. Como assim, eu voltei de lá, assim, praticamente, como é que eu posso dizer assim, maravilhado com o que eu vi lá, assim. E aí a partir daí foi a hora que eu comecei a falar assim, eu olhar mais a fundo. Porque até então eu gostava de cavalo, assim, mas não tinha nada específico, assim. E aí foi quando a gente começou, assim, voltar mais os olhos pro esporte que a gente pratica, que é o laço em dupla. E aí você começa assim, a analisar de uma forma melhor. Mas acho que foi esse o ponto inicial mesmo que me fez assim, gostar mesmo, assim, pegar paixão pelo cavalo quarto de milha, né? O desejo deles em serem criadores veio com a ideia de formar um Aras. Mas um grande criatório precisa primeiro de um grande garanhão. Gandok J foi adquirido em 2007 para iniciar um trabalho de reprodução. Foi esse multicampeão o responsável por colocar o Aras Monte Belo no topo do cenário nacional. Como eu não tinha condições até financeiras de comprar um garanhão já pontuado e um reprodutor no caso, eu investi num potro. Então eu já comprei um potro da linhagem que eu queria, que era um PG Billy Grey, com uma mãe muito boa, e já com o intuito de treiná-lo, torná-lo um campeão. E, graças a Deus, e aos meus treinadores, ao todo o trabalho de infraestrutura que eu cedi, dei a eles, o apoio, ele se consagrou campeão. Campeão de pé, campeão laço técnico cabeça, campeão laço técnico pé, campeão de cronômetro. Então, o que eu posso dizer desse cavalo é que hoje ele se mistura com o Aras Monte Belo. O Aras Monte Belo surgiu a partir da compra dele. Hoje, na parede, é possível ver a história dessa lenda do laço em dupla.
Um cavalo que já foi campeão do Congresso 2011 na categoria Laço Pé Aberta, vencedor da Copa dos Campeões e também venceu a PH Eventos 2011 na categoria Laço Pé Aberta Júnior. Mas ele não é só um campeão dentro das pistas. Fora dela, Gandok J mostra por que é um cavalo diferenciado. Esse cavalo, ele ganhou tudo que se podia, todos os títulos assim importantes, ele acabou conquistando e não conquistou mais, infelizmente, por causa de 2 grandes lesões que ele teve. Uma lesão no joelho, muito grave, que impossibilita ele de treinar ou de competir ou de qualquer outra coisa, e um problema que ele teve físico na barriga e tal, que ele quase morreu. Então, esse cavalo, a gente brinca, os veterinários e tudo, que ele tem 7 vidas. E 2 já foi. Então, o que a gente está fazendo com ele hoje? Como ele foi um campeão nas pistas, a gente quer fazer dele hoje um campeão na reprodução. Para isso, a gente parou ele 2 anos na reprodução, deixou ele descansar, recuperar dessas lesões, e a partir desse ano a gente escolheu 3 ou 4 grandes matrizes para colocar com ele, a partir daí, fazer os produtos e torná-lo um grande garanhão. Então, para isso, vai esse tempo. Então, como eu tive tempo com ele, eu aprendi que o tempo cura as feridas, no caso as dele, eu acredito muito nele como um grande reprodutor ainda do Aras Montebello. A grande maioria dos títulos que Gandok conquistou foi ao lado deste homem. Luiz Antônio Escalon, mais conhecido como Luizão, foi quem treinou Gandok quando o cavalo era apenas um potro que ainda precisava de muitos cuidados. Quase 8 anos depois, Luiz ainda lembra desta parceria com seu grande pupilo. O Gandok, eu trabalhava para o Adriano na época, ele comprou ele de potro, até um amigo nosso domou ele e veio para o laço. E nós começamos a treinar ele de laço, começamos a treinar ele no pé, e eu passei depois ele para a cabeça, comecei a treinar ele cabeça também. Foi um dos primeiros cavalos de técnico que eu treinei mesmo para levar em prova técnica. Muito fácil treinar ele, é um cavalo extremamente inteligente, gostaria de ter muitos cavalos daquele na minha vida. É muito difícil a gente passar a pegar muitos cavalos bons. E eu tive a oportunidade de pegar 2 cavalos muito bons mesmo, que me deu muita alegria. Luiz é o gerente do Aras Montebello e acompanhou de perto toda a trajetória da família Pereira. É ele quem cuida de toda a estrutura do local, desde os treinos dos cavalos até o auxílio nas compras. Foi ele quem indicou grande parte dos 40 animais que hoje estão alojados no Aras Montebello. Primeiro, a gente procura muito morfologia, ser um cavalo muito bem estruturado, um cavalo retinho, um cavalo bom de empurrador, leve de frente. Papel, documento, a genealogia dele, né, o documento dele. Se é um cavalo que tem um pai que já foi ganhador, uma mãe que já foi ganhadora, se ele tem uma mãe boa, assim, entendeu? Então a gente procura muito isso daí. Construído no município de Mendonça, a 45 quilômetros de São José do Rio Preto, o Aras Montebello faz jus ao nome e presenteia seus convidados com cenas raras, como esse nascer do sol e esta vista maravilhosa da represa Barra Mansa. Além, é claro, dos mais de 40 animais da raça quarto de milha, que ficam muito bem alojados nas 10 cocheiras e 21 piquetes. Isso sem falar nesta bela pista de 4.000 metros quadrados, feita para os treinamentos e a prática do laço em dupla. E o Aras e Raças dessa segunda-feira fica por aqui. Ao longo da semana, nós vamos mostrar um pouco mais do trabalho do Aras Montebello e você vai conhecer alguns dos cavalos quarto de milha deste importante criatório. Eu espero vocês no próximo programa. Um forte abraço e até lá!